Texto 1 CMRJ. No Retiro da Figueira. Sempre achei que era bom demais. O lugar, principalmente. O lugar era maravilhoso. Bem como dizia o prospecto. Maravilhoso. Arborizado, tranquilo, um dos últimos locais, dizia o anúncio, onde você pode ouvir um bem-te-vi cantar. Verdade. Na primeira vez que fomos lá, ouvimos o bem-te-vi. E também constatamos que as casas eram sólidas e bonitas, exatamente como o prospecto as descrevia. Estilo moderno, sólidas e bonitas. Vimos os gramados, os parques, os pôneis, o pequeno lago, vimos o campo de aviação, vimos a majestosa figueira que dava nome ao condomínio, Retiro da Figueira. Mas o que mais agradou à minha mulher foi a segurança. Durante todo o trajeto de volta à cidade, e eram uns bons 50 minutos, ela falou entusiasmada da cerca eletrificada, das torres de vigia, dos holofotes, do sistema de alarmes e, sobretudo, dos guardas. 8 guardas, homens fortes e decididos, mas amáveis, educados. Aliás, quem nos recebeu naquela visita e na seguinte foi o chefe deles, um senhor tão inteligente e culto que logo pensei: mas ele deve ser formado em alguma universidade. De fato, no decorrer da conversa ele mencionou, mas de maneira casual, que era formado em Direito, o que só fez aumentar o entusiasmo de minha mulher. Ela andava muito assustada ultimamente. Os assaltos violentos se sucediam na vizinhança. Trancas e porteiros eletrônicos já não detinham os criminosos. Todos os dias sabíamos de alguém roubado e espancado. Minha mulher decidiu. Tínhamos que mudar de bairro. Tínhamos de procurar um lugar seguro. Foi então que enfiaram o prospecto colorido sob nossa porta. Às vezes penso que se morássemos num edifício mais seguro, o portador daquela mensagem publicitária nunca teria chegado até nós e talvez... Mas isso agora são apenas suposições. De qualquer modo, minha mulher ficou encantada com o Retiro da Figueira. Meus filhos estavam vidrados nos pôneis e eu acabava de ser promovido na firma. As coisas todas se encadearam. E o que começou com um prospecto sendo enfiado sob a porta transformou-se, como dizia o texto, num novo estilo de vida. Não fomos o primeiro a comprar a casa no Retiro da Figueira. Pelo contrário, entre nossa primeira visita e a segunda, uma semana após, a maior parte das 30 residências já tinha sido vendida. O chefe dos guardas me apresentou a alguns dos compradores. Gostei deles, gente como eu, diretores de empresa, profissionais liberais, 2 fazendeiros, todos tinham vindo pelo prospecto, e quase todos tinham se decidido pelo lugar por causa da segurança. Naquela semana, descobri que o prospecto tinha sido enviado a uma quantidade limitada de pessoas. Na minha firma, por exemplo, só eu tinha recebido. Minha mulher atribuiu o fato a uma seleção cuidadosa de futuros moradores. E viu mais um motivo de satisfação. Quanto a mim, estava achando que tudo era muito bom. Bom demais. Mudamo-nos. A vida lá era realmente um encanto. Os bem-te-vis eram pontuais. Às 7 da manhã começavam o seu concerto. Os pôneis eram mansos, as aleias ensaibradas estavam sempre limpas. A brisa agitava as árvores do parque, 112, bem como dizia o prospecto. Por outro lado, o sistema de alarmes era impecável. Os guardas compareciam periodicamente à nossa casa para ver se estava tudo bem. Sempre gentis, sempre sorridentes. O chefe deles era uma pessoa particularmente interessada. Organizava festas e torneios, preocupava-se com o nosso bem-estar. Fez uma lista dos parentes e amigos dos moradores para qualquer emergência, explicou com um sorriso tranquilizador. O primeiro mês decorreu, tal como prometido no prospecto, num clima de sonho mesmo. Uma manhã de domingo, muito cedo, lembro-me que os bem-te-vis ainda não tinham começado a cantar, soou a sirene de alarmes. Nunca tinha tocado antes, de modo que ficamos um pouco assustados. Um pouco não, muito. Mas sabíamos o que fazer. Nos dirigimos em ordem ao salão de festas perto do lago, quase todos ainda de roupão ou pijama. O chefe dos guardas estava lá, ladeado por seus homens, todos armados de fuzis. Fez-nos sentar, ofereceu café. Depois, sempre pedindo desculpas pelo transtorno, explicou o motivo da reunião. É que havia marginais dos matos ao redor do retiro, e ele, avisado pela polícia, decidira pedir que não saíssemos naquele domingo. Afinal, disse em tom de gracejo, está um belo domingo, os pôneis estão aí mesmo, as quadras de tênis. Era mesmo um homem muito simpático. Ninguém chegou a ficar verdadeiramente contrariado. Contrariados ficaram alguns no dia seguinte, quando a sirene tornou a soar de madrugada. Reunimos-nos de novo no salão de festas, uns resmungando que era segunda-feira, dia de trabalho, sempre sorrindo,
O chefe dos guardas pediu desculpas novamente e disse que infelizmente não poderíamos sair. Os marginais continuavam nos matos, soltos, gente perigosa, entre eles 2 assassinos foragidos. À pergunta de um irado cirurgião, o chefe dos guardas respondeu que, mesmo de carro, não poderíamos sair. Os bandidos poderiam bloquear a estreita estrada do Retiro. E vocês, por que não nos acompanham? Perguntou o cirurgião. E quem vai cuidar da família de vocês? Disse o chefe dos guardas, sempre sorrindo. Ficamos retidos naquele dia e no seguinte. Foi aí que a polícia cercou o local. Dezenas de viaturas com homens armados, alguns com máscaras contra gases. De nossas janelas nós víamos e reconhecíamos. O chefe dos guardas estava com a razão. Passávamos o tempo jogando cartas, passeando ou simplesmente não fazendo nada. Alguns estavam até gostando. Eu não. Pode parecer presunção dizer isto agora, mas eu não estava gostando nada daquilo. Foi no 4º dia que o avião desceu no campo de pouso, um jatinho. Corremos para lá. Um homem desceu e entregou uma maleta ao chefe dos guardas. Depois olhou para nós, amedrontado, pareceu-me, e saiu pelo portão da entrada, quase correndo. O chefe dos guardas fez sinal para que não nos aproximássemos. Entrou no avião, deixou a porta aberta e assim pudemos ver que examinava o conteúdo da maleta. Fechou-a, chegou à porta e fez um sinal. Os guardas vieram correndo, entraram todos no jatinho. A porta se fechou, o avião decolou e sumiu. Nunca mais vimos o chefe e seus homens, mas estou certo de que estão aproveitando o dinheiro pago por nosso resgate, uma quantia suficiente para construir 10 condomínios iguais ao nosso, que eu, diga-se de passagem, sempre achei que era bom demais. Adaptado de Moacir Ciliar, no Retiro da Figueira, Contos Contemporâneos. E a partir aqui da leitura do texto 1 da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, nós responderemos algumas questões. Questão 13, CMRJ. Para organizar e executar todos os protocolos de segurança do condomínio, o chefe dos guardas se comportou de forma educada e impecável, o que lhe rendeu elogios que, nos parágrafos 2 e 6 do texto 1, dão a ele a imagem de alternativa A, lúgubre, por organizar festas e torneios, B, apático, por ser afeito aos problemas alheios, C, solícito, por ser atencioso com os moradores, D, hipócrita, por se preocupar com o bem-estar dos moradores, E, enigmático, por esconder dos moradores seus verdadeiros planos. Bom, aqui na questão 13, então, da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, nós temos ali a exigência de 2 tipos de conhecimentos diferentes, tá? Primeiro, vocês precisam saber interpretar texto. Então, vocês vão olhar ali nos parágrafos 2 e 6 e no texto como um todo, né? Pegando o contexto geral e entender qual é o melhor adjetivo para caracterizar ali o chefe dos guardas. Segundo, vocês precisam conhecer o significado das palavras, certo? Definições de palavras. Então você vai pegar o adjetivo lúgubre e você vai estudar, obviamente, ali o significado dele para entender se lúgubre é um adjetivo aplicável ao chefe dos guardas de acordo com o contexto da situação ali, tá? Então a gente tem que achar qual é o melhor adjetivo para o chefe dos guardas e se a explicação para esse adjetivo está correta, certo? Então, só para pegar a parte ali do contexto de interpretação de texto, eu vou voltar aos parágrafos 2 e 6 para a gente entender qual era essa imagem que os moradores tinham do chefe dos guardas, beleza? Olha aqui no segundo parágrafo como é que o narrador descrevia ele, ó. Abre aspas. 8 guardas, homens fortes, decididos, mas amáveis, educados. Então, se os funcionários do chefe dos guardas são, né, se os funcionários são amáveis e educados, a gente pode entender ali que o chefe dos guardas também é um senhor amável e educado, certo? Aliás, quem nos recebeu naquela visita e na seguinte foi o chefe deles, um senhor tão inteligente e culto que logo pensei, mas ele deve ser formado em alguma universidade. Então veja aqui que nesse parágrafo a gente tem os elogios diretos ao chefe dos guardas, então ele era um senhor inteligente e culto, e indiretos ali. A gente sabe que ele era também amável e educado, porque ele instruía os seus guardas a serem amáveis e educados também, tá certo? No sexto parágrafo aparece o seguinte, olha lá, abre aspas, o chefe deles era uma pessoa particularmente interessada, organizava festas e torneios, preocupava-se com o nosso bem-estar, fez uma lista dos parentes, dos amigos e amigos dos moradores para qualquer emergência, explicou, com um sorriso tranquilizador. Então veja que aqui no sexto parágrafo a gente percebe que ele era uma pessoa particularmente interessada, ou seja, ele se preocupava com o bem-estar dos moradores. Então a gente já sabe que ele era essa pessoa empática, certo? Ele não era apático, vou falar disso nas alternativas, mas ele não era apático, ele era empático, ele se preocupava com o bem-estar dos moradores, ele era inteligente, ele era culto,
amável, educado, enfim, tem alguns elogios aqui para ele, certo? Agora, olhando ali as alternativas, vamos ver qual alternativa se encaixa melhor pro chefe dos guardas. Então a gente pode dizer que o chefe dos guardas, com essas características todas, ele tinha uma imagem de ser uma pessoa lúgubre, certo? E ele era lúgubre porque ele organizava festas e torneios? Bom, então, analisando ali a definição da palavra lúgubre, tá? Isso significa ali fúnebre, certo? Macabro, talvez. Por consequência, né, por extensão, a gente pode dizer também que é um sinônimo de uma grande, uma profunda tristeza, tá certo? Uma melancolia. Então, assim, o chefe dos guardas, ele não era triste, ele não era melancólico, ele não era uma pessoa que, de repente, ele tinha um apreço por funerais. No texto não aparece nada disso, tá certo? Se, de repente, tivesse ali, ó, no texto dizendo, né, que o chefe dos guardas gostava de organizar funerais, e aparece ali a alternativa A, lúgubre, o chefe dos guardas era lúgubre, sim. O chefe dos guardas demonstrava uma tristeza profunda? Se sim, lúgubre é uma palavra que se encaixa. Nesse caso aqui, é uma resposta incorreta. Portanto, o guarda ele não era lúgubre, né? E por organizar festas e torneios, não explica corretamente a palavra lúgubre, beleza? Alternativa B, apático, por ser afeito aos problemas alheios. Bom, por ser afeito aos problemas alheios é a definição de empatia. Se o chefe dos guardas, na verdade, ele demonstra empatia, né? Se ele é uma pessoa empática, ele vai ser afeito aos problemas alheios. Apático é uma pessoa que não se importa, que é indiferente aos problemas alheios, tá? Então aqui a explicação para a palavra está errada e o chefe dos guardas também, ele não era apático, ele era empático, beleza? Alternativa B incorreta. Alternativa C, o pulo. Alternativa D, hipócrita, por se preocupar com o bem-estar dos moradores. E aqui a gente tem um pequeno probleminha, tá? Porque hipócrita é aquela pessoa que pensa uma coisa e faz outra, ou não age de acordo com o que realmente pensa. E esse é o guarda, tá? E ele é hipócrita no momento ali em que ele finge se preocupar com o bem-estar dos moradores. Só que isso não tem muito a ver com o parágrafo 2 e o parágrafo 6, tá? A imagem que ele passa ali nos parágrafos 2 e 6 é uma imagem diferente de hipocrisia. A gente descobre que, na verdade, ele é hipócrita lá para o final do texto, tá certo? Então, assim, ele é hipócrita porque ele está fazendo uma coisa e pensando outra, ele se preocupa com o bem-estar dos moradores, porque, na verdade, ele está escondendo, e aí é onde ele é enigmático também, porque ele está escondendo os seus verdadeiros planos, mas isso tudo não tem a ver com esses contextos do parágrafo 2 e 6 da imagem que a gente tem do chefe dos guardas logo no começo, tá? Então, ele não é necessariamente hipócrita nesse momento, e ele também não é enigmático nesse momento, tá? A gente vai descobrir que ele é enigmático no final, tá? Então não são essas duas alternativas, tá? Ele não é nem enigmático, nem hipócrita nesse momento do texto. Nesse momento do texto, a imagem que os moradores têm dele é de uma pessoa solícita, tá? O chefe dos guardas é solícito, porque ele é atencioso com os moradores, ele era uma pessoa particularmente interessada, ele organizava festas e torneios, ele se preocupava com a segurança dos moradores naquele momento do texto, nos parágrafos 2 e 6. Já mais pra frente a gente descobre que tudo isso era hipocrisia e que, na verdade, ele, no final das contas, era uma pessoa muito enigmática. Portanto, aqui, para a questão número 13 da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a resposta correta é a alternativa C.